Olá, terceiro ano! Vamos começar aí nossa aula de matemática do dia de hoje. Então vamos lá, hoje nós vamos iniciar aí um novo conteúdo, tá? Hoje nós vamos trabalhar aí as ideias da divisão, bem como o algoritmo da divisão, tá? Nós vamos ver aí inicialmente qual é a ideia da divisão, né? Os pontos que a divisão traz, né? As situações. E em seguida nós vamos trabalhar aí a forma de resolução, a forma como se arma uma continha de divisão, a forma como eu aplico, né? Como eu realizo essa determinada operação, enfim. Então, inicialmente, o livro de vocês aí na página 83 traz o seguinte, tá? O dividir significa nada mais do que formar grupos com a mesma quantidade de elementos. Vamos repetir mais uma vez. Só corrigindo aí, tá, gente? É grupos e não gripos, tá? Ninguém tá gripado. Então, a divisão, o dividir, melhor dizendo, significa formar grupos com a mesma quantidade de elementos, tá? Um outro ponto que a divisão traz é que realizamos a divisão, as divisões, ao formar grupos iguais em números de elementos, tá? Ou comprovar quantos elementos cabem num grupo. Cabe em um grupo. Aí tá separado, tá, gente? Mas foi problema de digitação mesmo. Minha internet hoje estava muito ruim e até para digitar, tá? Como eu digito num aplicativo aí, estava bem complicado. Então, inicialmente, essas são as ideias da divisão, tá? Onde, de que forma eu aplico a divisão, tá? E aí, nós vamos falar um pouquinho individualmente sobre cada uma dessas ideias, tá? A primeira ideia que o livro traz aí é a ideia do formar grupos iguais em número de elementos. Formar grupos iguais em número de elementos. Ou seja, um exemplo, né? Se eu tenho 5 grupos, né? Em cada um desses grupos eu vou colocar a mesma quantidade. Aí vejam que interessante esse exemplo que o livro traz, olha. A professora do terceiro ano, que poderia ser eu, né? Decidiu distribuir igualmente seus 42 chocolates. Olha, a professora tinha 42 chocolates. Tinha muito chocolate, né, não? Sendo 6 deles em um pacotinho para cada criança. Olha só, ela ia dividir aí o número de 42, era o número inicial aí que ela tinha. Ao todo, ela tinha 42 chocolates e em cada um dos pacotinhos que ela ia distribuir para cada criança, ela colocava seis chocolates em cada um dos pacotinhos, sendo 6 deles em um pacotinho. Então, olha o que ela fez, olha. Ou melhor, olha a pergunta. O que é que ela quer saber aí? Quantos pacotinhos de chocolate serão feitos, tá? Lembra dessa ideia inicial de formar grupos iguais em um número de elementos, ou seja, 42 pacotinhos, né? 6 seria aí 6 chocolates colocados em cada um dos pacotinhos, tá? 6. E aí, nós pegaríamos essa quantidade inicial de 42 chocolates e distribuiríamos entre esses 6 pacotinhos, tá? E aí, o que ela quer saber é quantos chocolates iriam dentro de cada um desses pacotinhos, ok? Eu vou reler, tá? Esse probleminha aí, essa situação, porque eu acho que até eu mesmo me confundi, né? Porque eu não estou aqui acompanhando, né? Com
com vocês aqui no livrinho, porque como a hora já está avançada, eu não estou conseguindo enxergar, mas para que não fique nenhuma dúvida, eu vou retomar, tá? Então, leiam aí na página 83. A professora do terceiro ano decidiu distribuir igualmente seus 42 chocolates, sendo 6 deles em um pacotinho para cada criança, ok? Agora sim, me veio a compreensão. Eu realmente não estava conseguindo acompanhar aqui, porque as letrinhas estão bem miudinhas, a hora já está avançada e, como vocês sabem, já ela tem uma certa dificuldade de enxergar, tá? Mas aí, sendo 6 deles, 6 chocolates, né? Cada um desses 6 chocolates que ela pretendia colocar iria acompanhar um saquinho, tá? E ela, na verdade, ela queria saber quantos pacotes, quantos saquinhos de chocolate seriam feitos. Então, a pergunta aí não é quantos chocolates tem, não é quantos pacotinhos tem, ou melhor, quantos chocolates iriam em cada pacotinho. A pergunta aí é quantos pacotinhos ela faria. Ela queria 6 em cada um, tá? Ela queria a mesma quantidade em cada um dos pacotinhos, só que ela não sabia a perguntinha aí, a pergunta-chave, a palavrinha-chave é quantos pacotinhos seriam feitos, tá? Peguei meu óculos aqui para poder enxergar melhor aqui, que agora deu uma melhorada. E aí, ela pergunta, tá? No final, quantos pacotinhos de chocolate serão feitos? Qual é o número de crianças, tá? Então, percebam que quando nós vamos realizar esse tipo de operação, né, que nós chamamos de divisão, nós vamos pegar aí o número inicial, tá? Que foi o 42. E como já foi dito inicialmente, ela queria, tá, formar grupos iguais em número de elementos, ou seja, ela pegaria esses 42 e iria distribuir, dividir por 6. 6, tá? É a quantidade, é o número de elementos iguais, o qual a gente está se referindo, tá? Então, em cada um desses pacotinhos iria 6 chocolates, tá? E aí, a nossa operação ficou da seguinte maneira: 42 chocolates dividido por 6, tá? E aí, chegamos ao resultado de 7, tá? Que foi a quantidade de pacotinhos de chocolate que foram feitos. Em cada um deles, 6 chocolates, ok? E aí a gente vem com uma outra situação onde a ideia do comprovar quantos elementos cabe em um grupo, tá? Percebam que essa situação aí é diferente da primeira, tá? E aí, Valdinha comprou 15 pacotes de biscoito para passar 5 dias da semana sem se preocupar com o lanche do filho dela. Então, a quantidade inicial que eu tenho aí, que eu citei, é o quê? Os 15 pacotes de biscoito. Vamos gravando aí todas as quantidades que aparecem no problema, tá? Inicialmente eu tenho o quê? A quantidade de 15 pacotes de biscoito, né? Uma outra quantidade que aparece aí em número é os 5 dias da semana, tá? Então, se ela separa igualmente a quantidade desses biscoitos que podem ser comida em um dia, quantos pacotes de biscoito podem ser comidos por dia? É isso que ela quer saber,
tá? Então, eu vou pegar aí essa quantidade inicial, como já foi citada, que é 15 pacotes de biscoito, que serão divididos aí durante a semana, né? Que pode ser comida em um dia não, melhor dizendo, os pacotes que ela comprou foi para passar 5 dias da semana, tá? E aí ela quer separar igualmente essa quantidade de biscoitos que ela tem inicialmente, que é 15, tá? E para organizar melhor, né? Ela queria saber aí quantos podem ser comidos por dia. Então ela vai pegar o 15, tá? Que é a quantidade inicial, e vai dividir pelos dias, os 5 dias da semana ao qual ela se referiu aí no início do probleminha, tá? E aí, ao dividir essas quantidades, né, de um grupo, nós formamos um grupo, na verdade, né, quando a gente fala da ideia aí de comprovar quantos elementos cabem em um grupo, né, somando inicialmente esses 15 pacotes, chegamos aí ao resultado de 15, que é a ideia, né? É a quantidade inicial dividida por 5 e o resultado que foi 3, ok? Percebam que aí, na imagem, ele traz uma representação, melhor dizendo, né? De alguns dos biscoitos, né? Dos pacotes e tal. E aí isso é apenas uma representação, tá? Vamos entender melhor agora, né, a questão do algoritmo da divisão, tá? Em uma divisão nós temos o dividendo e o divisor, tá? E o resultado, que é chamado de quociente, né? Assim como na adição, a divisão, ela também possui aí os seus termos, tá? Então, inicialmente, nós temos o primeiro termo, que será o dividendo, tá? O segundo termo vai ser o divisor, tá? E, por fim, o quociente, que será o resultado. Então, diferente de outras operações, a divisão, tá? O algoritmo da divisão, ele apresenta aí algumas características próprias, né? Que a gente vai ver aí na prática, até mesmo a questão da forma, né? Da estrutura como se organiza a continha de divisão, a gente vai ver que é totalmente diferente aí do que a gente está habituado, né? A multiplicação, a adição e a subtração. Vamos lá? No próprio livro de vocês aí, passem para a próxima página, que é a página aí 84, tá? Nós vamos ver aí um exemplo, uma situação e em seguida o passo a passo. Então, o primeiro exemplo, ou melhor, o único exemplo, na verdade, que o livro traz, diz o seguinte: Solange gosta muito de ler e tem vários livros. Ela organiza seus 144 exemplares em um estante com 8 prateleiras, dividindo o volume de títulos igualmente em cada uma delas. É em, tá, gente? Eu botei um W aí, é em cada uma delas. Acompanhe no livrinho de vocês, tá? Quantos livros são organizados em cada prateleira? Olha, lembra que eu falei a questão da quantidade inicial, né? A gente vai observando, vai identificando, tá? A quantidade representada em números num determinado problema, numa determinada situação. Então, eu conto aí com os números 144, que é a primeira quantidade que aparece aí, que representa os exemplares, e em seguida eu conto com 8, que é a quantidade de prateleiras. O que é que a gente vai fazer? Primeira coisa que vocês têm que observar é a forma como se estrutura, tá? A divisão. Nós vamos organizar a operação da seguinte forma aí, como mostra o livro, tá? Inicialmente eu vou pegar esse 144, né?
Diferente de uma continha de multiplicação, por exemplo, onde eu coloco ordem embaixo de ordem, nesse caso, a gente vai seguir aí a sequência, né? Observar o dividendo, tá? E o divisor, ok? E aí, observem o que ele diz no ponto 2. Observamos no dividendo qual número é maior ou igual ao divisor. Dividendo é esse que eu estou mostrando aí na setinha para vocês, tá? É aí que fica o dividendo, tá? E aí eu vou ver qual é o número maior ou igual ao divisor. Divisor, nesse caso aí, é o 8, tá? Vocês estão vendo aí, esse é o divisor, ok? E aí, percebam que, a partir de agora, tá? Eu não posso pegar esse 1, que é o número inicial, e dividir pelo 8. Por quê, tia? Olha o que ele diz no ponto 2. Observe no dividendo qual é o número maior ou igual. Eu tenho um número igual ao divisor? Não. 1 não é igual a 8, né? 1 é menor. E eu não posso ter um menor. Eu preciso de um ou igual ou maior. Então, o que é que eu vou ter que fazer por não existir um número nem igual, nem maior? Eu vou ter que pegar aí, como se eu estivesse pegando emprestado, tá? Na verdade, é o que nós dizemos que nós vamos considerar o próximo algarismo do dividendo. O próximo algarismo do dividendo, nesse caso, seria o 4, tá? Vocês estão vendo o tracinho aí em cima do 4, então esse seria o próximo algarismo. Então, agora eu tenho 14 e não mais 1. Eu tenho 14 dividido por 8. O 14 ocupando aí o dividendo e o divisor que está sendo ocupado pelo numeral 8. Então, vou fazer o quê? 14 dividido por 8. Aí você me pergunta, tia, quanto é 14 dividido por 8? Primeiro que vocês já vão ter que começar a estudar a tabuada, tá? Só que aí, quando a gente vai fazer o processo de divisão, a gente percebe, tá? Que não pode ser 2. Por que não pode ser 2? Porque quando eu multiplico 2 vezes o número 8, que é o que está lá no meu divisor, eu alcanço o número de 16. E o número 16, ele é muito maior, né? Ele é 2 vezes maior que o meu 14, que é o que eu tenho lá no meu dividendo, tá? Então, se eu não posso, tá, colocar aí o numeral 2, porque daria 16, né? 2 vezes 8, 16. Eu vou permanecer com o numeral 1. E foi justamente o 1 que eu coloquei lá, logo abaixo do divisor. Então, no terceiro passo, você vai observar isso, né? E aí, nós vamos agora multiplicar o número obtido nessa divisão pelo divisor. Qual foi o número obtido? Foi justamente o numeral 1, né? Numeral 1 foi o numeral obtido aí, o resultado obtido, e agora eu vou multiplicá-lo pelo divisor. Então, o que é que eu vou fazer? 1 vezes 8, que dá igual ao quê? 8. Muito bem. E aí, ao, né, realizar essa multiplicação, tá? Nós vamos escrever, presta bem atenção, nós vamos escrever esse resultado abaixo do 14. Então, vendo o que eu fiz, né? Eu apliquei aí o resultado, multipliquei pelo 8, que é o que está lá no meu divisor, tá? 1 vezes 8, que deu 8. E esse 8, ele está agora ocupando aí bem abaixo, ele está bem abaixo do numeral 14, tá? Ok? Percebendo esses detalhes, tá? Agora, nós vamos o quê? Nós vamos subtrair, isso mesmo, subtrair o 8 de 14. Quanto é que isso dá? 6, né? 14 menos 8 dá igual a 6. A continha acabou aí? Nada, acabou nada. Ainda temos o último passo a passo aí, olha, os dois últimos.
Agora é hora de efetuar com o próximo algarismo depois do 14. Depois do meu 14, que é o que eu tenho lá no meu dividendo, qual é o próximo número que vem? O 4. Onde vocês estão vendo aí outro tracinho aí, logo ao lado, tem um 4, depois tem o outro 4. Isso aí é o meu dividendo, tá? E esse algarismo aqui, ele também precisa ser trabalhado, ele também precisa ser o quê? Dividido, efetuado. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai ser escrito, né, ao lado do resultado da subtração que foi feita, tá? Então, eu tinha o 6 aí, que foi a subtração que eu acabei de efetuar, e eu vou colocar, eu vou descer, é como se eu tivesse descido esse 4 para ficar pertinho do 6, que foi o resultado da minha última subtração. E aí, agora eu vou originar um outro dividendo para poder dar continuidade à nossa continha. Agora eu tenho o quê? Agora eu tenho 64, muito bem. E aí, quando eu passo para o 64, nós vamos repetir o mesmo processo, tá? A gente vai dividir esse 64 pelo 8, que tá lá no meu divisor. E aí, logo em seguida, eu vou multiplicar o resultado novamente pelo 8, tá? Também devemos escrever o produto dessa multiplicação abaixo do 64, tá? Operei aí a multiplicação, fiz a multiplicação, tá? E aí, abaixo do 64, nós vamos efetuar a subtração. Do mesmo modo que a gente fez na etapa anterior, tá? E aí, quando eu fiz esse processo aí, tá? Da multiplicação, primeiro efetuei, né? Fiz aí também a subtração, eu cheguei ao resultado de 64. Sendo assim, novamente subtraímos, tá? 64 menos 64, nós sabemos que dá 0. Então, esse 0 aí vai estar representando, tá? O que nós chamamos de resto. E no meu quociente, eu terei o número aí 18, sendo o 18 o resultado da nossa continha aí, que pergunta quantos livros são organizados em cada prateleira, tá? Então, nesse caso, seriam 18 livros em cada prateleira, ok? Nós iremos continuar trabalhando, né, os processos da divisão, o algoritmo, nas próximas aulas, tá? Mas para hoje eu vou deixar o exercício, até mesmo como exercício mesmo, para ver a compreensão de cada um de vocês no livro de matemática, página 85 a 87, o livro de reforço, página 128 e 129, do primeiro ao quinto quesito, tá? E, por fim, um livro de tabuada, página 34 a 36, nós vamos fazer algumas conclusões ainda acerca da multiplicação, né, que também faz parte do processo da divisão, como vocês puderam ver aí. E aí vocês concluem essa parte da multiplicação no nosso livrinho de tabuada e já aproveitam para estudar também a questão da divisão, tá? Então é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau!